Olá amigos, Edmar de Moraes em mais um vídeo para vocês. Hoje eu vou tratar aqui especificamente como o Brasil, né, foi alvo das discussões no primeiro debate confuso entre Joe Biden e Donald Trump nos Estados Unidos, dia 29. E o Brasil fez parte de quase todo o comentário, de quase todas as discussões, né? Um jogo de agressões por todos os lados. Isso mostra o quanto o Brasil está impregnado, né, do americanismo, vamos dizer assim, do norte-americanismo. O Brasil não tem compromisso com a pátria. Este governo brasileiro não tem compromisso com a pátria. Ele tem compromisso somente com os Estados Unidos. Se der Biden, o Brasil sofrerá sanções muito graves, principalmente na área ambiental. Eu vou ler uma matéria aqui que não tem nada a ver com o discurso, mas tem a ver com a nossa biodiversidade, com a importância da Amazônia, do Pantanal, e rebater também as mentiras contadas por Jair Bolsonaro, que não se responsabiliza por nada, tudo ele joga nas costas de alguém. Alguém é responsável, ele jamais é responsável por nada. Então eu estou aqui no UOL e diz o seguinte: entidades indígenas desmentem Bolsonaro na ONU. Notícia que saiu hoje, dia 1/10, às 6 horas e 30 minutos. Um dia depois de o presidente Jair Bolsonaro usar uma vez mais o palanque da ONU para mentir sobre a situação ambiental do país, entidades indígenas vão às Nações Unidas para dar outra versão sobre o que ocorre no Brasil. Numa reunião do Conselho de Direitos Humanos da ONU, o Conselho Indigenista Missionário CIMI denunciou ataques contra diferentes grupos, invasões e desmatamentos. Abre aspas, os povos indígenas isolados no Brasil estão sob ataques sem precedentes por parte do atual governo. Leis como o projeto de lei 191 e a instrução normativa 09 legalizam abusos territoriais em violação à Constituição Federal e intensificam ainda mais os conflitos existentes. Organismos vinculados à CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, o grupo lembrou da morte da sertanista da FUNAI, Riele Franciscato, neste mês em Rondônia. Para eles, o ato está, abre aspas, diretamente ligado à tensão e à realidade da destruição dos territórios ocupados por estes povos, fecha aspas. A entidade indígena também desmente a versão de Bolsonaro sobre a perda de cobertura florestal, abre aspas. O desmatamento em terras indígenas, com a presença de povos isolados, cresce 113% em 2019. Em abril, o indígena Ariuru Au, que serviu na vigilância da TI, o Tiuru Eu Au, foi morto e ameaçado por invasores que gozavam de impunidade, fecha aspas, apontaram. Há uma semana, Bolsonaro afirmou na abertura da Assembleia Geral da ONU que os incêndios na Amazônia eram, em parte, responsabilidade dos indígenas. E na quarta-feira, o presidente brasileiro participou da cúpula da ONU sobre a biodiversidade e causou mal-estar ao usar seu tempo para adotar um tom de confronto. Abre aspas, na Amazônia lançamos a Operação Verde Brasil 2, que logrou reverter até agora a tendência de aumento de área desmatada observada nos anos anteriores. Vamos dar continuidade a esta operação para intensificar ainda mais o combate a este problema, que favorece as organizações que, associado às ONGs, comandaram os crimes ambientais no Brasil e no exterior, fecha aspas, declarou Bolsonaro. Abre aspas, rechaço de forma veemente a cobiça internacional sobre a nossa Amazônia, fecha aspas, disse Bolsonaro. Abre aspas, e vamos defendê-la de ações e narrativas que agridam os interesses nacionais, fecha aspas, afirmou
Não podemos aceitar, portanto, que informações falsas e irresponsáveis sirvam de pretextos para a imposição de regras internacionais injustas que desconsiderem as importantes conquistas ambientais que alcançamos em benefício do Brasil e do mundo, fecha aspas, diz. A CIMI ainda criticou a resposta do governo diante da pandemia. Abre aspas, as ordens do Supremo Tribunal Federal para tomar medidas urgentes para evitar uma catástrofe humanitária com o avanço da Covid-19 nos respectivos territórios não foram plenamente cumpridas, fecha aspas, alertou. Abre aspas, exigimos que o governo brasileiro dê o devido respeito àqueles que optaram por não ter contato com a sociedade não indígena. É inaceitável que o papel protetor dos territórios indígenas seja deixado a poucos povos indígenas, expondo suas vidas e agindo em condições extremamente precárias, fecha aspas, completou. Ainda hoje os indígenas voltarão a usar a reunião da ONU para ampliar as denúncias contra Bolsonaro e sua administração. O governo brasileiro pediu o direito de respostas aos organizadores do encontro e rebateu as críticas. Brasília repetiu seu mantra de que as reservas indígenas representam um território que ocupa vários países europeus juntos. O Itamaraty também indicou que a proteção de indígenas é uma prioridade e enumerou as ações do governo no que se refere ao impacto da pandemia entre os indígenas. Olha, Bolsonaro joga nas costas dos outros, né? Enquanto o Salles passa a boiada, afrouxa as medidas de proteção ambiental, né? De proteção do nosso bioma, não consegue entender que a Mata Amazônica e toda a área pantaneira, toda a área florestal do Brasil vale muito mais em pé do que derrubada e invadida por grileiros, mineiros e depredadores atrás de madeira valiosa, que já não existe mais no mundo, só no Brasil, e que o controle da humanidade depende 100% da Amazônia. E com isso, a organização europeia, né, não quer fechar o acordo com o Brasil. E também Joe Biden disse que vai, se ganhar, vai criar sanções ao Brasil por conta do desmatamento. Vamos ver o que isso tudo vai dar. Vai dar uma confusão muito grande. O Brasil vai entrar em um breve período de tempo em uma grande depressão financeira, econômica, né? O Brasil se afunda nas mentiras de Bolsonaro, só não vê quem não quer, Bolsonaro não tem nenhum compromisso com a realidade do povo brasileiro e desta nação continental, nem com a soberania da nossa nação. Ele insiste em mentir, mas a mentira tem perna curta e a gente vê os resultados aí acontecendo, né? 1.000 mortes por dia, 30 mil contaminações por dia, né, com relação à pandemia, queimadas que não param, o governo culpando as ONGs que fazem todo o trabalho de proteção, né, e estamos perdendo o mercado. Milhões e milhões e milhões de dólares perdidos por ideologia, perdidos da Venezuela, que nos dava um rendimento gigantesco, porque a Venezuela compra muito do Brasil, deixou de comprar do Brasil. Os chineses que compravam muito do Brasil agora passaram a comprar da Argentina, e outros tantos países da comunidade europeia já rejeita produtos brasileiros. Os aplicadores financeiros, 85% já tiraram dos dólares que estavam aplicados no Brasil, já foram embora, já sofreram fuga por conta desse desgoverno. Quando é que a população
vai entender que o Brasil está em fase de desmonte, com o apoio de um grupo financeiro americano. E eu vou trazer depois o nome dos 3 principais investidores na manutenção da destruição do Brasil. Prestem bem atenção no que está acontecendo. Depois, não reclamem, porque estão sendo avisados, como foram avisados antes das eleições, que Bolsonaro saiu do baixo clero, a vaidade consumiu as suas ideias e ele está aí, presente, destruindo o Brasil e também colocando gente para proteger o seu clã, sua família, os seus filhos, e teve agora divulgado todas essas falcatruas do clã Bolsonaro. Eles estão aí tentando se manter no poder para escapar das garras da justiça. Ela tarda, mas não falha. Por enquanto, a justiça não pode se dizer que é cega. A justiça hoje está pendendo para o lado que lhe favorece. Mas já há indícios de que Bolsonaro quer interferir no Supremo Tribunal Federal. E talvez ele consiga. Prestem atenção. Edmar de Moraes, em mais um vídeo para vocês. E até uma próxima oportunidade. Tchau, pessoal.